Pedro diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, aqui no versículo 20 do capítulo 1, ele diz que esse cordeiro foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. A morte de Cristo, ela foi elaborada na eternidade. Cristo, ali foi decretada a sua morte na eternidade. Ali na eternidade, o Pai decretou a morte do seu Filho. E ele concordou. A segunda pessoa da Trindade estava ali juntamente com o Pai, no conselho da sua vontade, estabelecendo os seus decretos, segundo a sua vontade, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu conselho eterno. Ele concordou em vir morrer pelos eleitos. O Espírito que aplica os benefícios da morte de Cristo nos eleitos, no tempo e no espaço, também concordou em fazer isso. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Os decretos de Deus são manifestos no tempo. O livro que eu tenho lido bastante e não paro de ler, não sei se é a quinta ou a quarta vez que eu estou lendo, mas sempre estou lendo esse livro. Teologia Reformada, eu indico você ter esse livro. Teologia Reformada do teólogo R.C. Sproul. Gosto muito da literatura do Sproul, um teólogo que já não está mais entre nós, mas que deixou muitas literaturas muito boas para nós lermos e aprender. Eu aprendi muita coisa com a literatura do Sproul. Eu marquei aqui na página 120, quando o Sproul está falando sobre a predestinação. Eu achei bem interessante e bem lúcida a ilustração que ele usa quando ele vai abordar o tema predestinação. Ele diz aqui que, em seu sentido mais básico, predestinação tem a ver com a questão de destino. Predestinação tem a ver com a questão de destino. Um destino é um ponto em direção ao qual estamos nos movendo, mas que ainda não alcançamos. Agora ele vai usar uma ilustração da pessoa que vai reservar uma passagem de avião. Ele diz, quando nós reservamos a passagem de avião, não as reservamos para lugar nenhum. Nós temos um destino em mente, um lugar ao qual desejamos chegar. Quando acrescentamos o prefixo pré ao destino, falamos em algo que acontece antes do destino. Um exemplo, antes de eu vir para cá, para Veranópolis, eu estava lá em Manaus, me preparando para viajar para cá. Então, o meu destino era vir para cá. Mas antes de eu vir para cá, eu estava lá naquele processo, né, das passagens, e ele usa isso aplicando em predestinação. Ele diz assim, quando acrescentamos o prefixo predestino, falamos em algo que ocorre antes do destino. O pré de predestinação tem relação à questão de tempo. Em categorias bíblicas, a predestinação claramente ocorre não só antes de crermos em Cristo. A predestinação claramente ocorre não só antes de crermos em Cristo e não só antes de nascermos, mas desde toda a eternidade, antes do universo ser criado no tempo. A predestinação, ela ocorreu. Isso nos faz admirar Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus por esse muito sábio, santo conselho inteligente. Ele diz que o agente da predestinação é Deus. Em sua soberania, ele predestina. Seres humanos são objeto de sua predestinação. Em suma, a predestinação se refere ao plano soberano de Deus para seres humanos, decretados por ele na eternidade. Ele diz que nós precisamos acrescentar, contudo, que o conceito de predestinação inclui mais do que o destino do futuro dos humanos. Também inclui tudo o que vai acontecer no tempo e no espaço. É como eu estava falando agora há pouco anteriormente. Que Deus não só decretou a salvação do seu povo, mas Deus decretou todas as coisas que acontecem neste mundo. E
é conhecido isso na teologia como a doutrina da providência. Eu tenho aqui também um livro do puritano John Flavel, é um livro muito bom. Recomendo você ter esse livro em mãos. É um livro bem fino, bem rápido de ler. E sempre eu estou lendo esse livro. Aqui, o John Flavel, quando ele vai falar da providência, ele diz assim: isso aqui é uma advertência para muitos cristãos que são cegos a essa doutrina no momento e não entendem. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para que possa ser uma bênção para as pessoas que vão assistir e que se interessam por esse assunto. Ele diz assim, há muitas pessoas que se chamam cristãs que consideram os acontecimentos em suas vidas como simples eventos naturais. Elas pensam nos acontecimentos mundiais e nos santos de Deus como se não fossem governados pela providência, mas por causas naturais. Ele diz que isto é viver como se Deus não existisse. Aconteceu algo de ruim na vida de alguém ou de bom, nós não devemos olhar para essas coisas e dizer que foi uma causa natural e que isso não foi decretado por Deus, pois aqueles que têm os olhos bem abertos, todos os acontecimentos nesse mundo, eles conseguem enxergar a mão de Deus. Eles conseguem sentir o cheiro dos decretos de Deus em cada acontecimento. Eles conseguem perceber. Eles têm essa sensibilidade, essa percepção que é pura graça de Deus. Nos avançando para terminar esse vídeo, para que não fique tão longo, qual é a base dos decretos eternos de Deus? Vou falar agora sobre a base dos decretos eternos de Deus. O conhecimento das coisas futuras não são a base dos decretos de Deus. Os decretos de Deus não dependem de um conhecimento ou condição do futuro para determinar o seu decreto, ordenar alguma coisa. Os seus decretos não foram influenciados por uma visão prevista. Os arminianos e os semipelagianos, que tendem sempre a ignorar a soberania de Deus na salvação e atribuir a salvação das pessoas no livre-arbítrio, em um homem escolher, que o homem não tem poder para escolher Deus, que ele é uma criatura caída, morta em pecado, miserável, que depende e carece da misericórdia de Deus. Eles usam o texto da passagem que está ensinando sobre a presciência de Deus na carta de Pedro, no capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eles usam esse texto para sustentar que Deus olhou para o futuro e aí ele decretou. Vejam bem, diz assim o apóstolo Pedro: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Eleitos segundo a presciência de Deus. Eles dizem que Deus elegeu na eternidade, ele decretou a salvação do seu povo pela presciência, pela visão da presciência. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma luneta que eu ganhei de presente. Essa luneta aqui, eu vou usar ela como exemplo, como se fosse a presciência. Deus está na eternidade. Antes de existir homens, anjos no céu e homens na terra, antes de todas as coisas, na eternidade, o Pai, Filho e Espírito Santo, lá está o nosso trino Deus. Na sua visão presciente, eu sou canhoto do olho, vou botar para esse lado aqui. Eu sou destro, mas o meu olho ele é canhoto. Então eu só consigo enxergar com o olho esquerdo. Na presciência, está aqui a presciência, a luneta e a presciência. Na eternidade está o Senhor Deus contemplando, aí pela visão presciente, por essa lente, ele consegue ver todos os acontecimentos. Então, um exemplo que eu vou dar aqui. Então vai acontecer desse jeito. Então tá. Ele vai notar. Então vai ser desse jeito aqui. Daquele jeito. Aí tá. Então, ele vai decretar as coisas de acordo com está acontecendo as coisas, então ele está decretando aqui. Isso é uma visão pobre. Isso é uma visão que diminui Deus.
Essa é a realidade. Diminui Deus. Quando Deus, pela sua presciência, que é a capacidade de ver o futuro antecipadamente, é um conhecimento antecipado, somente Deus tem esse atributo. Dizer que Deus decretou as coisas baseado naquilo que ele estava vendo acontecer e que os acontecimentos futuros foram influenciando a vontade de Deus, não, isso diminui Deus. Isso é roubar a glória de Deus. Isso é injusto. Isso é desonesto para com o Criador. Deus está aqui com a sua visão presciente e ele então decreta as coisas. Mas veja bem, a salvação do seu povo, que é o assunto que eu estou me referindo agora. Pedro diz aqui que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Segundo a presciência de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele fala claramente, no versículo 29, que aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Perceberam que a palavra que o Paulo usa aqui, conhecimento antecipado, antemão ou antes, dantes conheceu, porque os que dantes conheceu, ou os que de antemão conheceu, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, eleito segundo a presciência de Deus. A presciência significa capacidade de ter um conhecimento antecipado. Deus, antes de eleger o seu povo, ele conheceu. E essa ideia de conhecer